Deixa-me dar algumas definições do cânon da Bíblia. Primeiro, significa cana ou junco. Segundo, cana de medir. Terceiro, é também definido como aquilo que regula ou aquilo que serve como norma. E em quarto lugar, é chamado de regra. Regra. Gálatas, capítulo 6, verso de número 16. Então, as escrituras, elas foram canonizadas. Então foram pegos grupos de livros, e esses livros foram livros inspirados, e para canonizar esses livros tinha que ter inspiração divina. Os livros que foram identificados como livros que foram escritos sem inspiração divina são chamados de livros apócrifos, ok? A palavra apócrifo quer dizer espúrios e não autêntico, ou espúrios e não autênticos. Então, é isso que significa o nome apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que não tinham, tá, inspiração divina. Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus, então, e vários outros que também citei nas nossas aulas. Então, os irmãos precisam atentar para isso aí. Então, nós percebemos que esses livros, que não foram livros inspirados por Deus, eles não fizeram e nem fazem parte da nossa Bíblia protestante. Fazem parte da Bíblia católica. Tá? Voltar aqui para dizer para vocês que a nossa Bíblia, ela tem 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento, os seus textos, eles são em hebraico, tá? O Novo Testamento, escrito em grego. No Antigo Testamento, nós temos alguns livros que têm algumas partes que foram escritos em aramaico, tá? O Antigo Testamento é chamado também de Antiga Aliança, o Novo Testamento, Nova Aliança. No Antigo Testamento, tá, a palavra veio pela lei, tá? E nós vamos ver que no Novo Testamento veio por Cristo. Essa aliança no Antigo Testamento era uma aliança que ela dependia da lei, tá? No Novo Testamento, essa aliança, ela vem através de Cristo, tá? Na Antiga Aliança, a estrutura da Bíblia, ela foi feita ou foi passada para o homem no Monte Sinai. No Novo Testamento, essa palavra, essa escritura, essa aliança é feita na cruz do Calvário. Então, nós percebemos que o Antigo Testamento, ele era selado, tá, com sangue de animais. No Novo Testamento, essa aliança é selada com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, quais foram os critérios utilizados no cânon ou na canonização dos livros que compõem o cânon sagrado? Como eles tinham certeza de que esses livros foram inspirados por Deus, tá? Então, primeiro passo, eles observavam a autoria do livro.
depois a antiguidade do livro, a universalidade do livro, tá? O universalismo do livro. Eles observavam a coerência de cada texto bíblico, a evidência desses textos bíblicos. E eles também observavam a regra de fé de quem escreveram os livros. E vem, em sétimo lugar, o reconhecimento das autoridades cristãs. Então eles procuravam saber quem reconhece isso, quais são as autoridades que reconhecem esse livro como um livro canônico. E, por último, eles faziam a defesa do texto mediante o mérito daquilo que eles haviam lido. Então, agora o próximo passo é requisitos básicos para a interpretação de um texto bíblico. Para interpretar um texto bíblico, você precisa primeiro ter humildade e submissão ao Espírito Santo. Depois, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Conhecer alguns princípios de interpretação. Exegese, hermenêutica. Tá? Precisa conhecer um pouco de exegese bíblica, de hermenêutica. Para isso, existem princípios básicos de uma interpretação. Tá? Primeiro, você precisa ter o texto, tá? Escolher o texto que você vai ler, depois observar a parte histórica do texto, observar a parte gramatical do texto, fazer a leitura, tá? De forma teológica e, em quinto lugar, fazer isso de forma prática. Entender aonde o texto começa e onde o texto termina. Nós frisamos muito na sala de aula essa observância no texto escolhido para uma ministração na igreja. Precisa ler o texto, fazer um exame do texto, pois eu venho dizendo para vocês que texto sem contexto vira pretexto. Tá? Para isso você precisa ter um conhecimento do texto para fazer o que nós chamamos de perícope do texto. O que é uma perícope do texto? É blocos de textos bíblicos. Pois como a Bíblia nós não temos uma divisão exata da Bíblia, tá? Tem capítulo que ele vai começar com o verso de número 1, mas aquela narrativa, ela começa um pouco mais atrás, tá? Ou só vai começar um pouco mais à frente. Um texto que já vem de um outro capítulo, ele termina um pouco mais na frente para começar, de fato, onde deveria começar aquele capítulo. Para ter entendimento disso, você precisa conhecer a perícope do texto, tá? O bloco onde termina o texto e onde ele começa. Então, observar a perícope do texto. Então, daí nós temos princípios do contexto, tá? Esse princípio é fundamental e deve ser observado com uma atenção, tá? Atenção, cautela. Nunca podemos avaliar um texto bíblico sem conhecer o seu contexto, tá? O contexto pode ser amplo ou ele pode ser imediato. Então você precisa conhecer a história do texto, conhecer a cultura do texto, tá? Daquela época, onde foi escrito, a linguagem daquilo ali, tá? A linguagem daquele povo, para onde foi. Até porque existe alguns textos na Bíblia que eles foram
ditos, escritos, com endereço certo. Tá? Serve para nós? Sim, algumas coisas servem. Nós vamos tirar de lição, podemos fazer uma aplicação, mas tem coisas que nós não podemos aplicar hoje aqui literalmente. Tá? Para isso precisamos conhecer o texto. Por exemplo, quando nós vamos falar, tá, sobre o jejum, tá? Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 18, verso 12. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo, tá? Então, você percebe que isso aí é um texto para ser examinado. A mesma coisa de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu contei na sala de aula de um irmão que estava na igreja orando por uma irmã casada. E alguém chegou próximo dele e falou assim: irmão, você não pode orar por essa irmã porque ela é casada. E ele disse assim: irmão, a Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu creio que ela vai se livrar do marido e vai ser a minha esposa. Vou continuar orando, né? Então, um outro texto que a Bíblia vai falar também, que a gente não pode aplicar esse texto a algo literal, né, ou literário. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou eles serão curados. Isso são textos para observação. Então aí, nesse aspecto,